Um médico, um advogado e um ex-militar se uniram para criar um negócio de depilação a laser. Isso quando esse assunto nem era muito conhecido aqui no Brasil. Hoje, a Espaço Laser, que foi pioneira nesse mercado, fatura mais de R$ 1 bilhão por ano e tem quase 700 lojas espalhadas pela América do Sul. Para contar a história dessa empresa, eu estou aqui com um dos fundadores, que é o Paulo Moraes. Paulo, obrigada pela sua participação, é um prazer ter você aqui, tudo Eu que bom? agradeço. Bom dia, Letícia, obrigado. Obrigado a todos os seus ouvintes ou web ouvintes, a gente não sabe mais como trata Não, isso. é isso, tem gente que assiste pelo YouTube, tem É, gente que ouve, não dá mais para saber, é isso né, é mesmo. multimídia. Mas obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso e eu vou começar perguntando, a gente sempre começa entendendo um pouco das origens. Antes de falar, é claro, a gente vai passar aqui pelos dias atuais, vai conversar sobre os planos futuros, da Espaço Laser, que eu sei que tem um mercado aí ainda, que tem muito o que crescer, né, mas eu queria começar lá pela sua infância, onde tudo começou, né, onde tudo despertou. Conta pra gente onde foi que você nasceu e cresceu, o que que seus pais faziam? Bom, eu costumo dizer que eu nasci contra a vontade dos homens sob proteção de Deus, porque na fase que minha mãe estava grávida, meu pai teve uma doença que chamava-se rubéola. E naquela época o protocolo médico era contato com pessoas com rubéola. É o aborto, a recomendação médica. Minha mãe, contra a orientação dos médicos, falou: "Não, não, não, ele vem ao mundo da forma que for". E aí nasço no Hospital Municipal da Lapa, não sei se alguém conhece aqui, é um bairro aqui de São Paulo, periférico da cidade, mas na verdade a minha vida, na verdade meus pais, eles ainda, minha mãe especialmente, estava mais na periferia ainda, num lugar chamado Pará de Taipas, eu não sei se as pessoas conhecem aqui em São Paulo, aquilo antigamente era uma colônia húngara, aonde ex-fugitivos de guerra, se posicionaram daqui próximo à cidade de São Paulo. Mas minha mãe, ela nasce ali em Paraty de Taipas e no upgrade da família, quando eles se casam, eles se mudam para Pirituba, que é um bairro, uma casinha alugada do lado da igreja matriz de Pirituba, e é ali que começa a vida do Paulo Moraes. É uma casinha bem simples, onde meu pai costuma brincar que quando chovia, ele tinha coleção de baldes, porque precisava colocar balde na casa inteira, porque chovia mais dentro do que fora. Mas essa é a vida que a gente começa, e meu pai, como pequeno empreendedor, primeiro ele começa como bancário e tal, e na construção da vida dele, ele se torna um pequeno empreendedor num pequeno escritório de contabilidade. Isso vai andando mais ou menos bem, a gente até inclusive a família evolui de forma positiva, progredindo. Não éramos ricos, mas a gente tinha uma condição razoável de vida. A gente vai mudando de bairro, conforme a vida foi melhorando, a gente foi mudando de bairro, vindo mais para uns bairros um pouco melhores da cidade, não regiões nobres, mas melhores do que onde a gente estava até aquele momento. Mas a verdade que é que quando eu tenho 16 anos de idade, e eu me recordo como se fosse hoje, uma conversa entre meu pai e minha mãe, talvez eu soubesse que eu estava ouvindo, eles discutindo, que tinha um problema seríssimo, que tinham perdido tudo. Meu pai, por questão de honra, porque ele sempre preservou muito a questão do nome, diferente do que às vezes a gente vê alguns empresários quebrando a empresa, mas a pessoa física cheia de dinheiro. Meu pai, ele fez o inverso. Ele, quando ele quebrou, ele pegou, se desfez absolutamente 100% tudo que tinha para liquidar todos os credores. Ainda ficaram alguns, que depois ele teve que ir cuidando ao longo da vida dele, mas a decisão dele foi: não vai ficar ninguém sem receber o dinheiro, que me dei mal, mas as pessoas não são culpadas. E em razão disso, é lógico, a família teve o seu preço, né. Então eu me lembro dessa discussão entre eles, falei: "Ok, como é que é a compra do supermercado do mês que vem?", minha mãe perguntando. E nesse cenário, nessa condição, e a gente já com uma idade que começa a ganhar a compreensão do mundo, eu falei: "Caramba, como é que eu posso ajudar nisso, né?". Eu não queria largar o estudo, porque eu sabia que a única forma de transformação da minha vida, se eu pensando em progressão de vida, seria através do conhecimento e do estudo, e eu falei: "Bom, se eu for só trabalhar, eu vou perder a oportunidade de crescimento profissional para o futuro meu. Eu preciso ir em algum lugar que eu contribua para minha família, mas não abandonando o estudo". E aí eu comecei a estudar e pesquisar e descobri que havia 2 hipóteses para mim, dentro de algo que eu achava que fazia sentido. A primeira era a escola de cadetes em Pirassununca, que formava pilotos da aeronáutica. Era um curso 100% subsidiado pela União. Eu sabia que, ao ingressar nessa escola, eu teria 100% do custeio, alimentação, casa, 100% custeado. Fui lá conhecer, fiquei maravilhado com aquilo, mas ao final recebi o book, de como poderia fazer o ingresso na academia. O primeiro pressuposto para o ingresso era 100% de visão. Eu era míope, era e ainda sou.
Então eu falei: "Bom, aqui a coisa não vai voar", porque literalmente, porque infelizmente eu tinha problema de miopia. A segunda opção que eu tinha em mente, porque eu sempre gostei muito do campo, e essa na verdade foi a primeira formação minha antes da segunda que eu tenho de como advogado, como você mencionou, era a Unesp de Jaboticabal, um curso técnico em agropecuária na Unesp de Jaboticabal, fui lá também conhecer, falei: "Meu, adorei isso aqui". Fiz o vestibular, porque existia um vestibular numa relação de vagas, 32 candidatos para cada vaga, e passei. E aí avisei minha família: "Olha, eu estou me mudando para a escola, vou viver em Jaboticabal, e vou seguir", né, mais ou menos no mesmo período. Engraçado isso que aconteceu, meu pai conseguiu, porque meu pai se tornou de novo empregado, né, com tudo que aconteceu na vida. E ele conseguiu um emprego para trabalhar como contador de uma usina próxima a Ribeirão Preto. Então ele também se mudaram para o interior de São Paulo. Até meu pai, na visão dele, era: "Bom, se eu vou para o interior de São Paulo, o custo de vida talvez seja melhor, eu consigo, me ajustar mais fácil com relação à vida". Então eles se mudaram nesse emprego que ele arrumou e eu fui viver em Jaboticabal, na Unesp. 3 anos na Unesp Jaboticabal, aprendendo, o que vinha a ser o mundo do campo, agricultura e pecuária, aprendendo aquilo, adorava o que eu estava fazendo. Então era aula de manhã, à tarde, aula prática no campo de verdade, internado. Aos finais de semana, quando era possível, eu visitava meus pais, mas eu não sei se você recorda, a gente começa o processo de reabertura democrática do país. E nesse momento, a Secretaria do Interior era uma secretaria do ex-governador Franco Montoro, naquele momento liderado por Chopin Tavares de Lima. Ele fez um movimento de conscientização dos jovens para voltarem a pensar a política. E eu me envolvi nesse movimento. Na verdade, me tornei um líder estudantil. E a proposta colocada é que a gente movimentasse todas as escolas do interior de São Paulo para que reinstalasse os grêmios estudantis que tinham desaparecido. E aí o que eu fazia aos finais de semana? Era a semana inteira no colégio agrícola e aos finais de semana visitando o estado inteiro de São Paulo, pra falando com os estudantes para que eles pensassem na reorganização do grêmios estudantis, para que a gente voltasse a pensar em política de forma correta, de forma republicana. Uhum. Então Bom, tinha esse desejo ali também. aí, na verdade, eu me descobri, além de um líder estudantil, Hã. eu descobri uma nova faceta que eu não conhecia até ali, que era gostar de gente, né, falar com pessoas, conversar, estar em interação. Eu falei: "Caramba, eu tô gostando desse negócio, eu gosto pra caramba de planta, mas esse negócio de gente tá me deixando apaixonado". Eu sou um cara de paixões, eu não sei fazer nada sem paixão eu não faço. Tanto é que quando as pessoas me perguntam: "Paulo, você tem certeza que você tá me convidando?", porque depois que eu começar vai ser com paixão, não vou fazer mais ou menos. Sempre foi assim. E aí, com essa nova mentalidade, ao final do curso técnico em agropecuária, o Paulo Moraes mudou o drive, né, falei: "Pô, eu acho que eu vou para outro ramo da vida, eu vou pensar no direito". E nessa fase da vida, meu pai, eu me formando, eu já estava maior, né, com 18 anos, na verdade, aí, meu pai me faz um desafio: "Olha, eu estou pensando em retomar aquela história do meu escritório, eu tive conversando com alguns amigos, talvez eles me recontratem como contador, mas eu preciso de uma ajuda, porque eu não tenho dinheiro para contratar uma pessoa para me ajudar no escritório". Eu falei: "Pai, conta comigo, eu estou com você, vamos fazer". Ele conseguiu uma sala emprestada de, acho que devia ter uns 2 metros quadrados, isso, não mais do que isso, onde ele colocou 2 mesinhas, onde a gente ficava o dia inteiro trabalhando. A gente comprou junto uma máquina Facite usada aqui no Brás, onde vendia máquinas contábeis usadas, para a gente começar o escritório de contabilidade dele novamente. Então meu pai fazia o dia a dia conversando com os clientes, fazendo o que tinha que fazer, lógico, fazia parte da contabilidade e me ensinava a fazer contabilidade. Simultaneamente isso, na minha decisão de fazer outra área, eu fiz o vestibular para o direito e entrei na Universidade de São Paulo, lá em São Francisco. Então a minha rotina, a partir dali, como é que foi? De dia com meu pai no escritório de contabilidade, ajudando nesse trabalho, aprendendo junto, na verdade, porque eu não conhecia contabilidade, e fiz literalmente todas as áreas do escritório dele, né? Então meu pai me ensinou a fazer escrituração fiscal, trabalhista, contábil, ficha tríplice, tudo na metodologia raiz da contabilidade. Não existiam os computadores ainda nessa altura. E à noite, das 7 às 11h30, e às 11h30 a gente pegou, e se você fosse na sala, você subiria no máximo de 4 a 5 alunos na sala, porque quase todo mundo ia embora. E nessa sala das 11h30, com certeza o Paulo Moraes estava lá. Eu era o cara Caxias, assistia até a última aula e voltava de ônibus da Praça Patriarca, depois da aula completada. Então foram uma rotina de 5 anos desse jeito. E a parte interessante disso, nesse ciclo de 5 anos de faculdade, o escritório do meu pai começou a ganhar musculatura. Na verdade, eu fui ajudando ele a reestruturar a estrutura com mais clientes. Então, quando chega no 5º ano,
Eu terminando a faculdade, o escritório tinha já tomado um formato, um tamanho interessante, inclusive com áreas bem definidas. Então, a gente já tinha um departamento fiscal, de forma estruturada, um gerente para cada área. O escritório se tornou com quase 40 colaboradores dentro da estrutura do escritório. Aquilo tinha sido algo fantástico, a reconstrução, a retomada de vida que a gente conseguiu fazer junto nessa caminhada. E eu estava formado em Direito. E Então aí estava melhor, estava numa Tá. situação Não, ali a vida depois de tinha tudo que vocês melhorado, não, passaram. tinha melhorado. A gente tinha conseguido retomar a vida. Uhum. Não estávamos de novo, a gente não estava rico, mas a gente estava em condições de ter uma vida relativamente boa, né, Sim. com bons padrões, de classe média, lógico. Agora, Paulo, esse período com o seu pai, justamente a primeira quebra, né, depois dessa retomada, o que que isso trouxe de lição para você, para alguém que estava começando a carreira, né? E aí, isso, você estava na agropecuária, de repente foi para o direito, como é que foi tudo isso para você? Você estava se descobrindo ainda profissionalmente? O que que essa quebra, essa retomada do seu pai? Na verdade, assim, a primeira que eu acho que é importante, e aí falando para os jovens, né, o estudo é algo essencial para qualquer pessoa. Na discussão que eu tenho às vezes com alguns jovens, assim, olha, preocupe-se primeiro em saber, porque na vida você pode perder tudo, e eu sei exatamente o que é isso. A única coisa que ninguém vai poder tomar de você, em hipótese alguma, é sua capacidade de conhecimento. Isso ninguém vai tirar jamais. Então, invista fortemente no conhecimento, que isso é importantíssimo, não pensando hoje. Infelizmente, o jovem hoje está no mundo do WhatsApp, do Instagram, é muito rápido e as coisas às vezes não acontecem na velocidade do Instagram, acontece na construção de uma caminhada. E o conhecimento é construção de uma caminhada. Não se faz conhecimento num estalar de dedos ou numa virada de Instagram. É assim que a coisa se constrói. O segundo negócio é a resiliência e a determinação de fazer algo, né? Eu sempre fui muito teimoso e determinado. Quando eu encasquetava, e aliás, eu sou assim até hoje, quando eu encasqueto com alguma coisa, eu vou até o final. Acho que isso é importante, porque se você abandona um propósito no meio do caminho, você nunca vai concluir nada na sua vida. Isso é importantíssimo. E é lógico todo aprendizado que momentos como esse te trazem, né? Na verdade, preparando você, inclusive, para jornadas mais difíceis no futuro que você eventualmente possa ter. Então, tudo de forma positiva. Tudo que eu contei aqui, sem qualquer dor no coração. De forma muito positiva. E aí concluiu a faculdade de Direito, vida um pouco mais confortável. E aí, Qual o chego próximo à passo? decisão. Próximo passo, é conversa com meu pai. Pai, eu amo você demais, mas eu odeio essa contabilidade, cara. Eu não aguento mais esse universo da contabilidade. Na verdade, eu descobri dentro do escritório de contabilidade algo que para mim era fantástico, porque a gente atendia pequenos empresários. E aquilo, as empresas que a gente atendia, na verdade, para mim, aquilo era um mundo que eu achava maravilhoso. Vendo pequenos empresários, inclusive alguns que eu vi começando pequeno, crescendo, aquilo fazia para mim algo extraordinário. Pô, um dia esse era o grande sonho. Pô, eu queria fazer como alguns que a gente atendia, eles eram inclusive referência para mim. Pô, eu queria fazer como esse cara está fazendo. Mas é lógico, com limitação de capital, esse sonho ficava só na casa do sonho. Falei, bom, talvez mais à frente eu possa fazer isso. Agora eu não tenho capital, não vai dar para fazer. Então, meu pai, na resposta para mim, ele falou assim: ok, você não quer mais a contabilidade, mas você vai fazer o quê? Aí eu falei assim, bom, eu me formei em Direito, né? A gente tem uma base de cliente aqui da contabilidade, então eu vou começar minha vida no que eu me formei, ué. Não tenho, se eu não gosto de contabilidade, o único caminho, se eu não tenho capital para fazer o investimento que eu preciso para montar algum negócio, eu começo pelo Direito. E eu passei a visitar os clientes que a gente tinha da nossa base de contabilidade. É lógico que eu tenho certeza que aquelas pessoas fizeram isso muito mais pelo grau de confiança e amizade do que na confiança 100% de um jovem advogado de 20 e poucos anos. Mas, ainda assim, com responsabilidade, as causas que foram me confiadas, eu tentei fazer o melhor de mim. Tanto que é que, aos 26 anos, eu tinha recebido um pouco antes uma causa de um amigo, de novo um amigo, que tinha me feito um desafio numa causa muito relevante. E aos 26 anos eu entreguei o resultado esperado com o processo que ele me entregou em confiança. E recebi os honorários que ia fazer. Agora vou começar a brincar do que eu gosto de fazer. Agora tenho Estou dinheiro. preparado. Tô preparado. Primeiro passo. Nesse momento eu já tinha uma família, inclusive um filho. Primeiro passo foi comprar um carro, porque até ali eu tinha um carrinho bem velhinho, que era, na verdade, um transporte para me ajudar a levar onde eu queria. Comprei a casa, que até então eu não tinha casa. E é engraçado como é que a história se repete, porque a casa que eu aluguei, depois que eu formei minha família, sofria do mesmo problema da casa do meu pai. Quando eu nasci, chovia dentro de casa, que era uma loucura. Engraçado, porque quando eu resolvi comprar os baldes, eu falei, caramba, olha eu repetindo a história do meu pai, né? Que loucura. Mas
comprei a casa, falei: "Bom, nós vamos morar agora numa casa decente e com o resto do capital agora eu vou começar a empreender". E nessa jornada, nesse sonho, inclusive com o aprendizado que eu vi de algumas pessoas que a gente atendia no escritório de contabilidade e do direito, eu comecei a pensar algumas áreas de negócio. Então, a partir daí, alguns negócios feitos pelo Paulo Moraes. Então, empresas de coleta de lixo, empresa na área de varejo, de esportes de aventura, restaurantes, que eu também já vivi nesse mundo de restaurante, o restaurante Bela Sintra, e o Trindade, essas pessoas não sei se recordam, na Rua Mauri. Isso foi muito legal, esse período da época dos restaurantes, muito aprendizado aí. Depois com o Tito, que é um grande amigo, que depois se tornou sócio no Espaço Laser, uma empresa que a gente tinha de máquinas aquelas de bichinho, sabe? A gente já De pegar, de pegar. de Agora pelúcia. de pelúcia, agora muita coisa, né, você foi É. fazendo. Como é que você foi escolhendo os projetos e falando assim e foco, né, como que tinha foco, você tocava várias coisas ao mesmo tempo, como é que foi esse período aí? Então, eu não larguei absolutamente 100% da advocacia, tá? Porque a advocacia naquele momento eu me garantia pelo menos o mínimo para viver. Mas eu passei a focar muito mais o olhar no empreendimento. Então eu sempre busquei um sócio para me ajudar na missão do novo empreendimento que eu estava pensando, onde eu, na verdade, seria o conselheiro da empresa e discutindo as estratégias e um sócio para me ajudar na fase inicial da execução do trabalho. Uhum, E, você né? entrava com o capital e ele com a Isso, execução. exatamente. Era assim que a gente construía o caminho. E olhando sempre muito acreditando no meu feeling, sabe? Não da forma como a gente faz hoje, analisando com muita estratégia, muito número, na verdade, confiando muito no meu feeling. Alguns negócios deram de forma fantástica, foram incríveis, inclusive eu vendi, ganhei dinheiro, realizei, foi ótimo. Alguns não tão bons, eu acabei tendo que fechar, inclusive com as consequências do fechamento de uma empresa, porque eu costumo dizer, você gasta dinheiro para abrir e gasta muito mais para fechar. Isso é uma realidade, especialmente no Brasil, onde você tem uma complexidade maluca e dificuldade para essas questões, mas com muito aprendizado a cada momento, tanto nas empresas que fizeram sucesso, como naquelas que não foram tanto sucesso. Então, E o que que aquelas que não foram tanto sucesso que você teve que en- fechar te ensinaram? na verdade, assim, primeiro, assim, você, na verdade, analisar com mais vagar o mercado em que você está se inserindo. E algumas eu fiz apenas no meu feeling, sem analisar muito o tamanho do mercado, ou aonde eu estava fazendo investimento, e aí descobri que, infelizmente, ou por excesso de competição do mercado onde estava inserido, ou por necessidade de mais recursos para um investimento maior, para crescimento, que naquele momento, ok, eu tinha um capital, mas não era tão grande, né? Então, seria muito mais desafiador pensar no crescimento de alguns negócios que aí a gente fala assim, ó, não vamos mais à frente. A gente também uma coisa também importante para quem está começando, você tem que ter um limite da paixão e a razão, sabe? Porque às vezes se você vai só na paixão, é capaz de você colocar o que você tem e que você não tem, e o que vai deixar você sem condições de fazer uma retomada de vida. Então, com aprendizado, inclusive, de uns clientes que eu atendia no escritório de contabilidade, que eu tenho como mentor, e aí também uma dica importante. Aquele pequeno empreendedor, aquele que está começando a vida, tente identificar alguém que faça sucesso, que seja seu mentor, para te ser a pessoa de referência, para você trocar experiência e ouvir muito o que ele tem para te dizer. Desde que comecei a vida, nesse escritório de contabilidade, eu encontrei um cara que vai ser, pô, esse cara, além de amigo, vai ser o cara que eu vou me apoiar para discutir ideias. E eu faço isso com ele até hoje, tá? Ele já não vive mais no Brasil, ele está muito bem de vida, mas ele, por decisão de vida, vive em outro país. E de vez em quando eu ligo para ele para trocar um pouco de ideia e conversar e ouvir um pouco do que ele tem para me dizer. É importante isso. E aí nesse período, quer dizer, de vários negócios, quando que surgiu o Espaço Laser? Então, Foi depois de quantos anos que então você em estava? 2004, eu já tinha, na verdade, como disse para você, tido alguns negócios com o Tito. Na verdade, além de amigo, a gente já tinha feito alguns negócios juntos. O Tito que é só para porque eu É o coloquei isso no ex-militar. é o É o ex-militar ex-militar, da equação aí. oriundo de Angola, que viveu de fato, como militar num país de conflito, com uma pessoa muito, dentro do padrão militar, mas que é ótimo para as equipes, porque ele gosta de ver as coisas acontecendo com ordem. Ele já não está no nosso dia a dia da empresa Espaço Laser, ele é um pouco mais velho que a gente, mas ele aparece na empresa, vem, acompanha, ainda é acionista da empresa. E aí, nesse desafio em 2004, a gente se encontra, o que eu costumo dizer, da conversa dos três malucos. Numa tarde, eu, o Igor e Tito. O Igor tinha uma clínica, o Igor é médico de formação, tinha uma clínica dermatológica estética. Ele lá tinha diversos tratamentos, e um dos tratamentos que ele tinha, que ele gostava muito, era a depilação a laser.
Veja, depilação a laser até aquele momento era um tratamento justamente como tinha o Igor, clínica estética, dermatológica, de alto padrão, atendendo um público muito seleto, poucas pessoas, absolutamente quase ninguém conhecia o que era esse tratamento, aliás, os resultados que o tratamento proporciona, mas o Igor acreditava muito que aquilo talvez pudesse ser um bom negócio, formatado de forma a ser replicável. E eu e o Tito, nesse momento da nossa vida, depois de empreendermos juntos, eu tinha dito para o Tito: "Tito, a gente precisa identificar algo que seja escalável, mais ou menos parecido com as máquinas que a gente tinha de bichinho, que fosse possível a gente escalar". E a gente vinha nessa busca, eu e o Tito, a gente vinha olhando, e o Tito sempre confiou muito na minha capacidade de análise. Na verdade, o famoso feeling e a capacidade de análise, porque eu fui aprendendo muito ao longo da jornada, né. Erro, acerto, você vai construindo entendimentos de negócio. E ele acreditava muito nisso. E aí a gente sentou para conversar discutindo com o Igor, e foi exatamente como eu estou dizendo para você. Depois dessa conversa, estava fundada a Espaço Laser. A gente falou: ok, vamos começar uma jornada junto. Eu acho que a gente tem muito a construir aqui. Vamos aceitar o desafio, vamos fazer. Foi em uma tarde e você não conhecia o Igor antes disso, Não, certo? não, a gente não se conhecia, ocorreu ali uma empatia muito forte entre a gente, de sinergia, inclusive de forma de pensar, apesar de algo interessante, os 3 absolutamente diferentes com perfil de pessoa, tá. Hum. Como eu disse para você, o Tito um ex-militar, muito padrão, o Igor com uma capacidade comercial fantástica, mas muito, efusivo, sem capacidade não olhando muito processo, e eu um cara que gosto de ver as coisas organizadas, processo, até pela experiência que eu tinha tido em outras empresas. E aí esses 3 malucos resolvem fazer essa jornada desse jeito que eu estou te falando, com muita sinergia, a gente funda Espaço Laser, e o desafio de início, como é que acontece? A gente criou a primeira unidade, que seria um modelo replicável, um shopping. Por que um shopping? Porque a gente não tinha grandes recursos para marketing. E a ideia, como é que é bom? Se esse é um negócio que ainda não é tão conhecido, a gente precisa estar posicionado em algum lugar que a gente ganhe visibilidade e tenha fluxo. Isso para a gente era um investimento importante, não era tão pouco. Mas olha que interessante. Coube a mim o desafio de conversar com o shopping, que a gente decidiu posicionar a loja. E a resposta inicial do shopping foi: não, a gente não vê que isso faz sentido para o nosso mix aqui. E a resposta foi: "Ó, isso vai fazer cheiro, tem problema de questão de sanitária, a gente não quer esse negócio". E eu, como disse para você, sou um cara teimoso. Por 3 meses eu insisti com eles, demonstrando que haveria a hipótese, que seria interessante. Levei o croquis de como seria a loja, mostrando para eles que, inclusive, sob aspecto regulatório não haveria qualquer problema, que isso funcionaria. Até que depois de 3 meses de muita conversa, eu falei: "Ok, você vai pagar para a gente, pagando ponto, lógico, para ter o direito de funcionar o seu negócio aí". Aí a gente começa então a jornada, como formatamos essa loja. O que era antes a clínica médica do Igor, a gente, no nosso acordo, foi: "Bom, Igor, você não pode estar mais como médico, porque vai surgir conflito de interesse". Então, a clínica desaparece como clínica médica, ela passa a ser então a Espaço Laser. Então a gente reformatou, inclusive visualmente, o que era antes a clínica médica dele, para que ela ganhasse a partir dali a cara da Espaço Laser, né, sendo que o padrão replicável seria o modelo que a gente estava fazendo no shopping. E a gente inicia essa jornada como? 2 lojas e uma máquina. A gente não tinha o capital suficiente para fazer o Que era investimento. importada, imagino, e Uma era máquina muito cara. cara, uma máquina que naquela altura $120.000, hoje caiu um pouquinho o preço, mas ainda são $108.000 essa máquina, então um custo relevante de investimento. E o desafio, até porque, assim, a gente também sabia, se comprássemos 2 máquinas, a gente não teria demanda suficiente para 2 máquinas em funcionamento. Como tô dizendo, a gente estava começando um mercado que até então poucas pessoas sabiam dos benefícios, só pessoas com muito dinheiro sabiam o que era depilação a laser. E o nosso desafio qual que era? Vamos democratizar esse tratamento, levando esse tratamento para mais pessoas. E aí a gente começa essa jornada. Então, como é que funciona 2 clínicas em uma máquina só, né? Segunda, quarta e sexta a máquina trabalhava em Moema. Eh, Ao final de todos os dias, então, a gente colocava essa máquina no furgão, uma máquina de 120 quilos, agora ela pesa um pouquinho menos, mas naquela altura a primeira máquina pesava 120 quilos, punha no furgão, levava a partir das 10, porque o shopping você só entra depois das 10, levava essa máquina para outro shopping, para poder, assim, no dia seguinte funcionar. E a estratégia aí, lógico, o Igor tendo que se desdobrar atendendo nas 2 clínicas, porque ele era a pessoa que aplicava o laser. Aliás, o Igor aplicou laser durante muito tempo. No balcão de atendimento lá no Shopping Morumbi,
a minha esposa Márcia, atendendo as pessoas, inclusive me cobrando: olha, não esquece a máquina, fica tranquilo que a máquina chega, ela vai chegar. E a gente fez essa jornada transportando essa máquina durante, como mencionei, durante 2 anos. Durante 2 anos. 2 anos, nosso dia a dia foi assim. E mais, com o desafio de fazer as pessoas ao menos entrarem na nossa loja para perguntar o que era o serviço. Porque algumas vezes a gente viu, inclusive, situações de pessoas fazendo uma leitura diferente da grafia, espaço lazer, e perguntando se ali era lugar para deixar o filho enquanto fazia a compra no shopping. Hoje a gente dá risada como você está dando risada, mas naquela época era duro, Era doloroso. difícil, Doloroso, porque, imagino. porque a gente, quando tinha 2 ou 3 pessoas comprando no dia um pacote de serviço, a gente comemorava ao final do dia no shopping, num jantar, para comemorar o dia fantástico que tinha sido ele. Hoje, se a gente não atender no mínimo 60 pessoas no dia, a gente fica chateado. Em uma loja? Em Você uma serve em loja. uma loja. Em uma loja. Agora, Paulo, você mencionou 2 anos inicialmente. Acho que uma das questões de muito empreendedor é o quanto insistir em uma ideia. O que te fazia ter tanta certeza que aquele negócio era escalável, sendo que nos 2 primeiros anos estava difícil conhecer Não, as assim, pessoas? toda a dificuldade de um negócio, mas a gente via uma curva de crescimento, que mostrava que ele tinha potencial. Então a gente vinha, observando tanto aqui, a partir do segundo ano, a gente falou: vamos abrir uma segunda loja. Na verdade, já tinha abriu a segunda loja, inclusive com o apoio de um amigo nosso, que a gente não tinha o capital para a terceira loja. A terceira loja, esse amigo nos ajudou, a gente montou essa loja no Frei Caneca, inclusive, de novo, com uma curva de crescimento devagar, que a gente não conhecia. Os 10 primeiros anos de qualquer negócio é período de modelação, e ajuste de muita coisa, né? Você não tem um negócio 100% antes desse tempo no negócio, diferente das startups do mundo digital, né? Isso é muito rápido, esse é um universo muito maluco, mas no mundo real, foi o tempo que a gente demorou para modelar, entender o que era um negócio que funcionava, o que não funcionava, porque, como todo negócio, algumas coisas nós acertamos, outras não acertamos tão bem, teve que fazer correção de rota, mas a gente foi fazendo essa caminhada devagar. Depois, mais à frente, a gente aceitou um sócio de capital no nosso negócio, onde ele aportaria um recurso, como de fato aportou. Então, a gente tinha 3 lojas. No momento seguinte, fomos para 7, nós abrimos 4 simultaneamente. Então, a empresa mais do que dobrou de tamanho. Eu falei: bom, agora a empresa está ganhando força. E eu não falei um negócio importante, que quando a gente começou o nosso negócio, a gente discutindo, qual é o nosso sonho, né? E o nosso sonho, aquele era o sonho que para a gente naquela altura parecia grande, hoje a gente vê que afinal não era tanto, mas o grande sonho nosso era termos 10 lojas em São Paulo. Quando o Espaço Laser tivesse 10 lojas em São Paulo, a gente estaria num patamar muito interessante. Hoje, só na São Paulo e Grande São Paulo, temos mais de 140 lojas. Essa é a mudança do tamanho do sonho, tá? É, Mas agora, e naquele período ali, você mencionou isso dos sonhos dos sócios, estavam muito bem alinhados sobre esse período, essa curva de crescimento, esse tempo que demoraria? Ou tinham conflitos até com esses outros sócios também que vocês não, pegaram dinheiro? não, não. Aliás, o Igor e o Tito, que na verdade na fase inicial dedicavam full time dentro da empresa, lembra que eu falei para você? Uhum. O Tito e o Igor começaram full time na empresa, então o combinado era menor nível de retirada, o mínimo para sobreviver, e no futuro, quando a empresa rentabilizar, a gente faz na forma de distribuição de lucro para não penalizar a empresa. A minha obrigação, meu compromisso era todas as quarta-feiras ir para a empresa para a gente fazer discussão como se fosse um conselho, vendo os pontos que precisavam ser mudados, mexido, arrumado e coordenado. Então existia uma interação muito forte aí. eh, e numa caminhada, essa pessoa que fez o aporte de transformação de 3 para 7, ele, na verdade, passou a ter uma série de desentendimentos com o Tito e o Igor. E eu, preocupado com esse tema, eu falei: bom, começa a discussão de sócio, quem vai sofrer primeiro é a empresa. Sempre é assim. A empresa precisa entender que sócios precisam andar alinhados para bem do negócio. E aí, e essa é uma pessoa que, inclusive, nós somos amigos até hoje. Eu chamei ele para tomar um vinho. Eu gosto de tomar vinho, ele também gostava. Vamos tomar um vinho para a gente bater um papo? E na conversa eu expliquei para o Hélio: Hélio, a coisa não está indo bem. Você tem uma visão, toda quarta-feira eu chego, eu estou tendo que resolver conflitos, isso não está bom. A gente está perdendo muita energia aí, uma fase que a gente está precisando pôr energia no negócio. Então, não acha melhor a gente pensar uma forma de você seguir? E aí a pergunta que ele fez para mim foi: tá bom, ok, tá tudo certo, mas como é que você me devolve o dinheiro que eu aportei nessa empresa, né? Aí vai ser: você tem toda a razão. Não vai ser fácil, mas me dar uns dias para ver se eu consigo alguém para eventualmente a gente conseguir o capital para te devolver o recurso.
andei conversando com diversas pessoas, inclusive algumas até hoje brincam: "Caramba, como é que eu não vi o que você me mostrou?". Porque apresentei para alguns amigos, falei: "Meu, ó, tem essa oportunidade, você não quer aportar no lugar dele para você entrar na empresa?". E todos me falaram não. E aí eu voltei para ela: "Nós estamos com um problema, eu não achei ninguém, a única forma que eu tenho para fazer isso vai ser o seguinte, a gente vai pagar você de forma bem parcelada". Ele resmungou um pouco, mas ele falou: "Ó, e se der algum rolo, aí eu tô colocando meu aval pessoal nisso. Se der algum rolo, se falhar o pagamento, você pode ter tranquilidade. Eu vou pagar com o meu da pessoa física, eu me viro e depois me viro com a empresa". E dessa forma ele falou: "Ok, dessa forma funciona", a gente se resolveu, seguimos nossa vida, o Hélio seguiu a vida dele, hoje também não vive mais no Brasil, de vez em quando a gente troca uma figurinha, bate papo, e a vida seguiu. Mas foram vários pagamentos ali, foram alguns anos. 40 parcelas. 40 40 parcelas, parcelas para poder bastante. fazer o ajuste e devolver o capital recebido de forma corrigida, para que ele não sofresse qualquer prejuízo com o que ele tinha aportado na empresa. Caramba. Agora você mencionou, Paulo, a questão das 10 lojas que vocês tinham de sonho inicial. Quanto tempo demorou até ter essas 10 lojas mais ou menos? Então, a partir da terceira loja, a gente começa a imaginar e pensando da sétima loja, a gente começa na discussão da possibilidade de não de franquia, porque a gente não tinha know-how, aliás, a gente até tentou fazer esse movimento, mas a gente não teve muito sucesso, a gente entendeu que talvez a gente não estava ainda no momento de maturação para a empresa para fazer a franquia. Inclusive, olha que interessante, quando a gente tinha 7 lojas, pensando em franquia, eu era amigo do Semenzato. Era isso, e somos amigos até Ah, hoje. você Ele já é, conhecia ele. é. Hã. E aí, eu convidei um dia para um bate-papo o Semenzato, falei: "Semenzato, você não me ajuda a gente pensar para a gente fazer uma franquia desse negócio?". Eu falei: "Paulo, me mostra o que é um negócio, tal, vamos analisar". E aí mostrei os dados para ele de forma muito simplória, o que a gente tinha de dados, e ele olhando para mim falou: "Paulo, ó, esse negócio parece um negócio interessante, mas ainda está na fase muito inicial, então minha sugestão para você, caminhe mais, vai firme aí, que mais para frente, quem sabe a gente conversa". Pô, eu ouvi aquilo, você de forma muito, simpática e educada, me falou um não, eu falei: "Ok", e a gente seguiu a nossa jornada. E aí a gente começou um modelo de licenciamento, então a gente tinha alguns amigos parceiros que aceitaram colocar a nossa placa no negócio, a gente na verdade era uma franquia, na verdade, porque a gente orientava o como devia ser feito, o modelinho idêntico ao nosso, então surgiu primeiras lojas no sul, uma loja no interior de São Paulo, uma em Salvador, todas nesse modelo. Até que a gente e aí tem uma coisa de aprendizado importante, até que a gente é defrontado numa situação, o Tito nessa altura estava de novo solteiro, e ele tinha uma namorada que queria nos mostrar, queria apresentar algo como se fosse um negócio. Confesso que eu e o Igor estavam com pouca vontade de assim: "Pô, negócio, cara". E aí eu, lógico que respeito ao nosso sócio e amigo, falei: "Bom, Tito, marca pra gente conversar com ela". E a menina sentou na nossa mesa, eu não me recordo mais o nome dela, e ela apresentava pra gente um modelo da área de tecnologia, explicando com muito entusiasmo o que era aquilo, e eu com o objetivo claro de ver se acabava com a conversa, eu falei: "Tá tudo certo, quanto vai custar isso?". Porque eu esperava que ela falasse um absurdo de valor para falar: "Ó, infelizmente não, obrigado, a próxima a gente fala". Mas ela, mais esperta do que eu, falou: "Não custa nada". "Não? Não. Se vender, você paga um percentual, se não vender, você não me deve nada, nem desenvolvimento, nem desenvolvimento". Aí eu: "Pô, o Igor, da minha parte, bora, se isso é só na base do risco, vamos fazer". A gente não sabia que a gente, com essa decisão, a gente estava ingressando, não sei se vocês se recordam daquele modelo de venda coletivas, Cricom, Peixe Urbano, lembra desse universo? Sim. A gente estava ingressando nesse universo. E nesse universo, inaugurando ele, no primeiro dia de oferta por esse canal, nós vendemos 1.800 tratamentos. Uau. No Groupon, no No site Groupon, Groupon. Bom, a gente não tinha nem estrutura de telefone para atender os clientes que passaram a ligar para a gente, né? Aquilo foi uma loucura. E pior do que isso, as pessoas tentavam ligar, não conseguiam falar, passaram aí nas lojas pensando que tinha caído num golpe. E aquilo virou uma confusão, porque as pessoas queriam ser atendidas, marcar a agenda. É um negócio inacreditável. O Tito se desesperou. Não, para de vender. Eu falei: "Não, Tito, pelo amor de Deus, não para não. Agora é hora de seguir. Vamos se organizar para atender essas pessoas todas". E aí, a primeira grande alavancada de crescimento da empresa acontece nesse momento, que com esse grande fluxo por esse canal, de algo que a gente não queria ouvir, e aí vem o aprendizado, não feche o ouvido para oportunidades, então eu tenho por hábito ouvir muitas pessoas, sempre dedico um tempo na minha agenda para ouvir algumas pessoas, para que elas têm para me dizer, porque às vezes de uma pessoa que você menos espera vem a grande ideia, sabe? É importante que a gente não tenha a soberba de achar que não precisa ouvir mais ninguém. Então, esse foi o aprendizado.
E porque, na verdade, foi a grande virada, a primeira grande virada da companhia acontece de uma conversa que a gente foi não muito disposto a ouvir. E aí a gente começa um crescimento organizando a empresa com call center, abrindo mais lojas, estruturando efetivamente a companhia, a área do departamento financeiro, que até então só tinha uma pessoa, o Carlos, que cuidava para a gente dessa área. A gente começa a ter que estruturar a parte de recebíveis, começa a ganhar musculatura o negócio. E é engraçado que nessa estilingada de crescimento, então a gente sai de 7 para quase 20 lojas, com esse ciclo e esse modelo. Com essas 20 lojas, eu encontro novamente José Semenzato, num evento. E aí, batendo papo com ele, eu falei: lembra aquele negócio que tinha só 7 lojas? Agora nós estamos com mais de 20, hein? O negócio cresceu. Você não acha que não era hora de a gente pensar em olhar alguma coisa desse sentido? Eu falei: pô, eu estou agora envolvido num outro projeto, eu não quero desfocar desse projeto, mas, meu, parabéns, segue aí com a nossa jornada. Então, o segundo não do Semenzato. Tá vendo como é que eu sou teimoso, né? Vai ouvindo. Bom, e a gente, com esse novo crescimento acelerado, a gente vai muito bem até que o canal que a gente tinha feito muito sucesso, por uso inadequado de muitas empresas, porque algumas empresas passaram a usar esse canal de forma errada e passaram a não entregar aos seus clientes, então os clientes passaram a não acreditar mais no canal. Como gerador de leads, que no fundo ao cabo era isso que ele era para nós, ele mostrava claramente que ele vinha numa curva descendente brutal de geração de leads. E aí, para bom entendedor, eu falei assim: "Nós estamos com um problema a ser resolvido e precisamos pensar rápido a solução". Até que a gente se encontra com essa queda de lead, e o ano é 2014, ano de Copa, e a gente tem o primeiro DRE negativo, porque o Brasil parou na Copa. Então, com leads em queda do principal canal gerador de clientes que a gente tinha, e com Copa, primeiro DRE negativo da toda a nossa história. Momento de preocupação, tensão, porque em perspectiva futura a gente não via, sei se a gente não se mexesse rapidamente, como isso seria alterado. E na conversa, eu me lembro muito bem, isso foi numa sexta-feira com o Igor e o Tito. Eu falei assim: olha, ou a gente pensa rápido aqui uma solução e criativa, ou nós vamos começar a pensar como ter que fechar tudo isso. O Igor transtornado com a situação, e acho que é nesse momento de desafio que a gente se propõe a pensar um pouco diferente. Ele volta na segunda-feira e me pede para vir no escritório para a gente conversar. Olha, eu tive uma ideia, vamos fazer o seguinte, aproveitando um pouco todo o conceito da venda coletiva. Bom, já que os clientes que a gente sabe que vêm para uma experiência, porque no fim ao cabo era isso que acontecia, a gente vendia por um valor muito interessante a primeira área de tratamento, porque a gente sabia que ao chegar na clínica e entendendo todos os benefícios da depilação a laser, esse cliente converteria em novas áreas de tratamento. Então, perdemos esse canal, vamos fazer com a estrutura que a gente tem de loja. Então, os nossos clientes, a nossa base, vamos pedir para que eles nos indiquem mais pessoas para que a gente faça contato, e no marketing de referência, que a gente chama lá no Espaço de Indique Amigo, a gente começou essa retomada fazendo esse caminho, com muito trabalho, porque quando você expõe a ideia, e eu falei para o Igor, a pior coisa aqui é a gente não tentar. A gente tem um problema, se a gente pelo menos não tentar, a gente não vai saber se dá certo ou não. Ok, a gente colocou a ideia para o time, e aí, importante, outra curva de aprendizado, não basta falar, é importante se lidere pelo exemplo. Porque o Indique, a ferramenta como marketing de referência, só passou a funcionar na medida que nós fomos para frente de loja, e o Igor fez esse papel, ensinando as meninas como fazer. E aí passou a voltar o ciclo positivo de novos clientes nas lojas através desse novo canal, e a gente retoma a empresa no momento que a gente via com muita preocupação de um novo ciclo de crescimento através desse canal. Quer Então, dizer, a indicação realmente supriu ali o que vinha de demanda de Groupon e outros sites ali. na verdade, o que a gente fez, a gente virou a chave de um modelo que era digital na mão de terceiros para a estrutura interna de pessoas que estavam felizes com o tratamento, que é a melhor pessoa para falar de você, que é aquela pessoa bem tratada e que está feliz com você. Então, ela referenciava de forma positiva, como faz isso até hoje, tá? A gente mantém esse canal hoje muito ativo nas nossas lojas. Então, as pessoas que são atendidas, eu acho que você inclusive já foi impactada dessa forma, que indicam amigos e amigas para que... Eu falei amigos e amigas, porque os homens também estão se tratando também, tá? Depois eu falo um pouco mais desse tema. Para que se tratem, e assim, nessa forma de tratamento, de condução, a gente voltou à rota de crescimento. E aí, em 2014, a gente começa a pensar que era hora de pensar no crescimento mais acelerado. Porque a discussão que eu colocava para o Igor e para o Tito, eu falava assim: olha, ou a gente começa a ocupar o território de verdade, ou a gente começa a colocar em risco para que outra pessoa possa fazer. Porque a gente vem há 10 anos aqui nessa batalha, e eram 10 anos de trajetória, e o negócio, bem ou mal, ainda, apesar de não ser tão conhecido, já começava
a mostrar para a potencialidade para alguns competidores. Eu falei: "Bom, então agora a gente tem que ir a sério. Tá bom, a gente não tem dinheiro para fazer isso como loja própria, muito menos, inclusive, organização de estrutura de empresa, porque uma empresa em crescimento muito acelerado tem que ter muita estrutura. A franquia, com certeza, seria o melhor modelo. E aí, pela terceira vez, ao Paulo Moraes, chato, determinado e teimoso, eu sabia que nesse momento o Semenzato estava com a Xuxa num outro projeto, e a ideia me pareceu, sabe, pô, precisamos fazer franquia, o Zé tá com a Xuxa, trazemos a Xuxa para dar visibilidade como parceira no nosso negócio. O nosso negócio não tinha grande visibilidade, com uma pessoa de grande visibilidade, a gente vai ter visibilidade de nível nacional. E coloquei a ideia um pouco para o Zé do que eu estava pensando, e, para minha surpresa, Paulo, você está falando comigo na hora certa. A Xuxa, dias desses, me disse que tinha muita vontade de ter algo na área de bem-estar. Falei: pô, fantástico. Maravilha, o que a gente faz? Não, eu vou ligar para o empresário dela para ele vir conhecer o negócio, para ver se faz sentido. A gente marcou, ele veio de fato conhecer nosso negócio, achou maravilhoso o nosso negócio. E ao final da conversa, falou: só tem um temazinho aqui que eu preciso ver como é que eu vou fazer. Porque eu sei que a Xuxa tem uma conversa com uma amiga dela, que é uma médica dela, dermato, que inclusive é mais do que médica, é amiga dela, que elas estavam enfabulando e fazer algo junto nessa área. Eu não sei o quanto isso evoluiu, e eu conheço bem a Xuxa, e eu agora falando por mim, não pelo empresário, conhecendo a Xuxa como conheço, e é exatamente isso. Xuxa, por dinheiro nenhum, vai largar a amizade ou brigar com alguém. E era exatamente, ó, ele me falava exatamente isso: ó, a Xuxa, por dinheiro nenhum, vai deixar a Carla, que é amiga dela, chateada, e fazer negócio com você. Então eu preciso entender primeiro como que tá isso, me dê alguns dias para ver se isso funciona. Bom, dias de espera, um pouco de ansiedade, lógico, natural. Nesse inteirinho, o Semenzato me liga: Paulo, ó, dia 13 de dezembro vai ter um show que a Xuxa vem para São Paulo. Acho que era bom a gente, você ir para te conhecer, porque eu conheço a Xuxa, ela quer saber quem são as pessoas, quando ela vai ser parceira, ela acredita muito na relação. Fazer, pode contar. Então, no dia 13 de dezembro de 2014, Paulo Moraes e toda a sua família estavam no show da Xuxa, lógico, momentos antes, para conhecê-la, para a gente conversar. Então, a gente teve uma interação muito rápida ali, o Semenzato nos apresentou, primeira vez que a gente faz uma foto junto. Ficamos para assistir o show dela até o final, foi bacana aquilo. E a gente conheceu a Xuxa. Bom, mais uma etapa vencida, mas a gente não tinha a resposta ainda, né? Começo de janeiro, vem a resposta do empresário: olha, ela topou, vamos fazer. Mas tem uma condição. Eu falei: mais uma? Mais uma condição. Ela quer ter certeza que o laser funciona, então ela precisa testar o laser. Eu: não tem problema nenhum, vamos combinar. Ela vem. Não, você não está entendendo. Ela quer que vocês levem a máquina na casa dela para ela testar na casa dela, ela não vai numa clínica. Eu falei: agora virou problema. A gente não tem máquina nenhuma no Rio, como é que a gente faz isso, né? Aí lembramos que a gente tinha um amigo que tinha a mesma máquina que a gente, Larry, e ligamos para ele, e falou: Larry, você empresta a máquina para a gente, que a gente tem que atender uma pessoa especial, e a gente não tem máquina. Aí: não, pega aqui a máquina. Aí designamos a nossa máquina junto com a nossa melhor profissional, a Maia, para atender a Xuxa. Ela adorou o tratamento, porque efetivamente é fantástico, para quem não conhece o tratamento, especialmente nossa tecnologia, é algo extraordinário. E a Xuxa falou: bom, com a verdade eu vou. Se a máquina, como ela funciona, tamo junto. Bom, então começamos aí o plano. Só interrompendo, para quem não conhece a história Semenzato, quem que é isso? Xuxa? Ele tá falando da Xuxa Meneghel mesmo? É a Xuxa É a Xuxa Meneghel Meneghel, e o José Carlos a Semenzato, Semenzato. nosso Shark Tank. Exatamente, que a gente já trouxe no episódio número 47 aqui do podcast, então quem ainda não ouviu pode acompanhar a história do Semenzato, que começou com a Microlins ali e Isso. hoje é dono de grandes franquias. E aí vocês assinaram então um acordo, o Semenzato como sócio e a Xuxa como sócia Sócia para... da gente. E aí gastamos alguns meses modelando o que seria o novo modelo de franquias, que a gente não sabia, o Zé ajudou muito nesse processo. E a gente lança em junho de 2015 a nossa rede de franquias, com a proposta inicial de vender 40 franquias. A gente vende no primeiro ano 120 franquias. Mas eu tenho muito mais orgulho de falar que, além de vendermos 120 franquias, a gente implantou as 120 franquias, transferindo todo o nosso conhecimento, a forma de atendimento, a preocupação absoluta da qualidade. Então, nesse momento, a gente começa a estruturar o nosso centro de treinamento de forma melhor, porque até então a gente tinha todo o treinamento, a gente sempre se preocupou com essa temática de qualidade de atendimento, mas a gente passa a organizar esse sistema, aliás, na origem da nossa Universidade do Laser, que é assim que a gente chama o nosso centro de treinamento. A minha esposa foi a pessoa que nos ajudou muito a pensar isso, porque ela vinha de uma empresa onde ela cuidava de treinamento de pessoas, era um call center onde ela treinava pessoas. E aí com essa preocupação toda, a gente estruturou e começou a crescimento. Então, a partir de 2015, você vê um crescimento aceleradíssimo de abertura de lojas por todo o Brasil. Hoje, então, estou te falando então, de 2015,
com cerca de 40 lojas, para 2021 com quase 700 lojas no Brasil. Agora, a maioria desses franqueados no início, eles vinham via Semenzato ou eram pessoas que conheciam Espaço Laser? Da onde Tem um vieram? misto de tudo, tem os amigos do Igor, tem os amigos do Paulo, tem o canal do Semenzato, tem as pessoas que conheciam o nosso negócio, que demonstravam interesse. Então a gente começou a construir esse negócio com muito amigo, inclusive alguns parentes que também falavam: "Eu também gostaria de ter", então minha irmã, meu irmão, a irmã do Igor. Todo mundo. Empresa de família, né, gente? Empresa de família, todo Já mundo vai. se ajudando para fazer a construção da companhia junto. Sim. É assim que a coisa foi construindo. E em 2016 vocês pegaram um aporte, trouxeram um novo investidor, que é a L. Catterton, que é um fundo conhecido justamente pela marca Louis Vuitton, né. Uhum, Aqui no Brasil investiu, por exemplo, em Saint-Marché também, pelo que eu sei, sim. que é uma empresa que a gente já trouxe aqui no podcast, então vou aproveitar O Léo, para lembrar o Bernardo. pessoal. Exatamente, o Léo e o Bernardo, a gente conversou com o Bernardo no episódio 72 do podcast. Como é que veio esse capital e como é que veio a conversa com a L. Catterton e por Uhum. que desse Bom, aporte? isso acontece ao final do ano de 2016. A gente entendeu que ali a gente fazia todo sentido pensar. A gente andava, na verdade, na busca de capital para fazer nosso crescimento em lojas próprias. No primeiro momento, pensamos em nível endividamento, tá? Na verdade, pensando até em números muito menores do que a gente acabou recebendo de aporte. Mas as pessoas que nos ajudaram a pensar esse novo momento da empresa, e aí Ricardo Assunção, que hoje inclusive é nosso conselheiro no conselho, foi a pessoa-chave junto com o Otávio, que hoje inclusive está no Banco Santander, nos ajudaram a pensar eh, como fazer essa captação de forma mais inteligente. E aí a gente fez, na verdade, todo um processo para construir o interesse de algum investidor, um fundo, um private equity, que acabou dando certo. Então, ao final de 2016, numa decisão, inclusive, nossa, que a gente tinha alguns fundos que demonstravam interesse, inclusive com relação ao aporte de capital que a gente pretendia, e a gente viu muita sinergia, pensando em Capital, porque é um fundo vocacionado para varejo, todas as investidas deles sempre olhando o varejo, e a gente vai, bom, além do capital, eles vão trazer conhecimento para que a gente faça o nosso crescimento. Então, a gente completa o contrato, dia 27 de dezembro de 2016, e aí o ano 2017 é marcado por uma loucura gigantesca, né? Porque a gente começa a reorganizar a empresa mais uma vez, tudo de novo. Com apoio, inclusive, da Cato, além do capital, então abrindo muitas lojas próprias, mas além disso, estruturando a empresa com áreas bem definidas, com diretorias bem definidas, porque até ali eram os três malucos, né? Era Tito, e aí nessa época eu já estava full time na empresa, 2 anos antes, inclusive, da entrada da Cata, então eu tinha deixado todas as outras atividades para cuidar da Espaço Laser, porque na discussão entre nós, os três sócios, falei: "Paulo, é bom que você venha para dentro para ajudar, porque o tempo que você está dedicando não está sendo suficiente". Falei: "Meu, eu também acho, vamos para dentro, especialmente quando começou a crescer a franquia, vamos organizar a empresa, conta comigo, vamos fazer". E nesse momento, então, o que acontece? Além dos três, aliás, tem uma mudança importante. O Tito, nesse momento, decide pela saída da atividade executiva. Então, eu falei: "Bom, eu vou ficar só no conselho". Falei: "Legal, Tito, tá tudo certo". Eu e Igor permanecemos no dia a dia do negócio, mas além de nós dois, passamos a organizar a empresa. Então, diretoria, o CFO, todos os Cs, né? Uhum. Então, o COO, a CIO, todas os C, a diretor de franquia, que é importante para uma empresa que pensa em crescimento de forma estruturada. E, além disso, fazendo o crescimento com o capital que a gente tem recebido, fazendo o crescimento de forma estruturada, em crescimento agora muito mais focado em lojas próprias. E entendendo o nosso negócio, a importância em loja própria, a gente em 2018, já vou para 18, a gente faz um primeiro grande movimento de aquisição de franquias. A gente viu que efetivamente a gente tinha alguns franqueados que iam muito bem, em algumas regiões estratégicas, que para a gente fazia muito sentido, inclusive pensando em mais expansão, e a gente faz um processo interessante, não comprando 100% aquele franqueado, porque até ali, até a estrutura de gestão não estava ainda completa, a gente ainda não tinha o que a gente tem hoje, diretorias regionais, operacionais estruturadas. Então foi bom, antes da gente assumir essas lojas full time a gente tem que ter alguém, e o sócio, talvez, aquele que era ex-franqueado, pode nos ajudar nessa transição. Então a gente faz uma aquisição de controle, não 100% da franquia, na perspectiva de uma compra futura, para integrar 100%. Então, o primeiro movimento de aquisição é aquisição de controle de alguns franqueados, então é um ano importante, porque quando você faz esse movimento tem um processo seguinte, que é a integração de aquisições, né? Porque comprar parece algo maravilhoso, mas o dia seguinte tem muito trabalho,
É um desafio gigantesco de trabalho de todas as áreas da companhia. E aí falando em desafio, você falou desses desafios de reestruturação e tudo mais, veio 2020, né, com a pandemia, lojas 100% fechadas. Como é que foi esse período para vocês? O que que vocês fizeram? Como é que foi também para você, né? Você tinha lidado com outras crises na família, com o pai, fechado outros negócios, mas estava com um negócio com uma proporção muito maior. Como é que foi pra você como empreendedor ter que lidar com esse Então, momento? lembra que eu falei para você, tudo na vida que acontece é construção para algo que você vai viver na frente, né. O ano 2020 tinha sido desenhado como um ano extraordinário em todos os aspectos, expansão, a gente tinha um monte de coisas no nosso pipeline, olhando o futuro, pensando de forma acelerada a companhia. E a gente é surpreendido, como todos no mundo, somos surpreendidos com algo chamado pandemia, algo que a gente não tinha vivido, na civilização, na história da civilização, outros povos viveram isso, a gente teve há 100 anos atrás algo parecido com o que vivemos hoje, mas isso para a gente era absolutamente inédito. E com a percepção, é engraçado isso, agora a gente olhando isso em perspectiva tão curta de tempo, até aquele momento muita gente estava convencido que ia acabar o mundo, né. Muitos inclusive achavam: "Acabou o mundo". Eh, mas a gente tinha um desafio importante, nós somos um varejo de serviço, é assim que a gente se posiciona, que depende absolutamente de 100% de loja aberta, a gente não contém, inclusive por questão regulatória, a gente não tem como entregar o tratamento a domicílio, a gente chegou até a pensar isso em algum momento, mas por questões regulatórias não é permitido, então a gente precisa da loja aberta para atender o cliente. Bom, então como é que se você vive num cenário como esse, com praticamente a rede 100% fechada, uma companhia que naquela altura tinha quase 5.000 colaboradores, falei: "Bom, e agora, né?". Bom, a primeira decisão que nossa importante foi, eu e o Igor que a gente sentou para refletir sobre, primeiro a gente não vai demitir ninguém. Quantos funcionários, mais Então ou menos? quase assim, entre próprios e vamos falar só de nossas próprias, 3.000 e naquela altura, agora tem muito mais, mas naquela altura 3.000 e quase 4.000 colaboradores. Só dos próprios? Só os próprios. E aí eu falei: "Não vou demitir ninguém". E por quê? Primeiro por questão de respeito a essas pessoas, porque a gente sabe que nesse momento de angústia, a pior notícia que você pode dar na sequência é uma situação como essa. E segundo, e aí é importante isso, nós somos uma empresa prestadora de serviço, que para retomada e acreditando diferente de outras pessoas que acreditavam que ia acabar o mundo, a gente falou: "Bom, isso vai passar". E a gente vai precisar retomar, e para retomar não se retoma uma companhia prestadora de serviço com tanta qualidade, com tanta cultura como a gente tem, com pessoas recontratando do zero. Essa retomada vai ser muito dolorosa se a gente fizer esse caminho. Então é melhor que a gente segure todo esse capital humano importantíssimo, que inclusive ajudou a trazer a gente até aqui, para que a gente faça a retomada de forma muito mais acelerada. Tivemos que assumir risco, né, assumindo esse risco de loja fechada, tendo que pagar salário, "Ó, então vamos tomar uma posição de empréstimo para poder ter um conforto, se tiver todas as dificuldades, a gente não conseguir fazer nada, pelo menos os salários não vão pagar". E aí o desafio, pensando no dia seguinte, numa reflexão, e eu usando muito as plataformas digitais que até então a gente não existiam, mas a gente não usava, eu falei: "Bom, agora é o seguinte, vamos então usar toda a força de trabalho que a gente tem para a gente conversar com os nossos clientes. Agora é hora, tá todo mundo em casa, vamos usar todo mundo, todas as equipes, vamos ligar para os nossos clientes para saber como é que eles estão, aproveitar para ter feedback, como é que está o tratamento, se está indo bem, se não está mal, e já que ligamos para ele, vamos oferecer para ele em condição especial. Olha, você já é cliente nosso, está indo bem, eu vou te oferecer uma condição especial para que você adquira uma nova área com a promessa de entregar quando for possível, sem data certa". Olha o desafio colocado para as equipes. E com esse desafio colocado, e aí também assumi um desafio gigantesco, porque eu falei: "Olha, num negócio, numa situação como essa, e usando a ferramenta que me permitia fazer isso, eu não quero ter intermediário no processo. Ok, meus diretores, meus gerentes vão estar junto, mas eu quero conversa diária com todas as equipes, segmentando por grupo de trabalho, então tem as consultoras, fisioterapeutas, as gerentes, por regiões do país. Eu quero conversar grupo a grupo para que a mensagem chegue diretamente da minha pessoa, como a gente vai fazer essa caminhada. Então, fora a reunião diária com meu diretoria, onde a gente discutia todos os estratégias no nosso comitê de crise, eu falava o dia inteiro com todas as equipes, dando drive, inclusive indicando: olha, meninas, não entrem em desespero, a gente vai sair dessa. Porque algumas pessoas simplesmente entraram em estado de surto, acabou o mundo. Falei: não, 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 vamos aproveitar, todo mundo em casa, eu preciso, agora mais do que nunca, a gente precisa de vocês, nos ajudem a fazer essa missão. E com todo esse desafio colocado, a gente passou a vender. E vender, na verdade, num patamar muito acima até do que esperado. A gente passou a vender algo na ordem de 50% do que era esperado para o período com lojas abertas. Olha o tamanho do desafio e o resultado conquistado. Parte importante desse tema. Ao fazer isso, além de manter a empresa ativa, gerando receita,
a gente manteve as equipes aquecidas. De forma que, quando foi permitida, a partir de maio, a retomada em algumas cidades, as pessoas já sabiam que estavam firmes e fortes para começar a retomada, aliás, felizes por estar podendo voltar à loja. Porque se a gente tivesse simplesmente falado, para, fica em casa, não faz nada, a retomada, de novo, seria muito dolorosa. E a partir de maio, com as reaberturas, e aí também uma coisa importante, que foi, bom, a gente está pedindo para elas voltarem para a loja. Quem vai abrir a loja junto com elas sou eu. Porque falar, vai para a loja abrir, e a sensação foi, bom, você vai ficar em casa? Não, vamos abrir junto. Então, a gente, a partir do momento que permitiram algumas cidades abrir loja, foi, vamos junto abrir essas lojas, vamos estar junto com elas. Passamos a abrir algumas lojas e, para nossa surpresa, de forma positiva e é algo interessante, os clientes com lojas reabertas passaram a vir o tratamento. Então, aquelas pessoas que compraram com a gente, inclusive com lojas fechadas, passaram a vir para agendar o tratamento e a atividade voltou a acontecer. Uma sensação de segurança. Lembre-se que a gente é uma empresa de saúde, um varejo, uma área de saúde. Então, protocolos de biossegurança sempre foi realidade nossa. Então, a fisioterapeuta sempre usou luva, máscara, touca, todos os protetores de biossegurança, que a gente passou a ter que usar na consultora também as máscaras, né, coisa que antes não existia, e reforçamos protocolos de limpeza das unidades. Então, as pessoas se sentiam, não, tenho confiança, dá para ir. E aí a gente vê uma retomada do ano de 2020 com todo o aprendizado muito grande. Muito bom. E eu vi que vocês lançaram também algumas linhas de produto, né? Como forma de complementar a receita ali. Foi uma das estratégias aí que vocês adotaram Sem para dúvida, crescer. é isso aí. Mas tem uma parte importante aqui, aí vamos fazer propaganda das pessoas certas. Dia 2 de junho de 2020, uma pessoa da XP me liga, fala, Paulo, posso ter o Shinji, posso bater um papo só para te dar uma perspectiva, como é que está o mundo, o que está acontecendo. Você conhecia já? A gente já se conhecia, já tinha estado junto algumas vezes, junto com o Rafael Furla, né, que é uma figura. E ele me ligou, a gente bateu um papo, ele colocou em perspectiva o que estava acontecendo no mundo, o fluxo de capitais, como é que as coisas estavam. Pô, legal, Shinji. Eu acho que foi boa essa conversa. E ao final do telefonema eu falei assim, pô, a hora é agora. O IPO fazia parte do nosso sonho, do nosso plano, sim, mas em perspectiva futura, né? A gente com o Private Equity no capital da empresa, em algum momento essa seria uma das vias que o Private tem para poder realizar a posição dele. Ou uma nova rodada de M&A ou um IPO. Então, mas na nossa visão, o IPO é o que a gente ainda caminharia muito à frente em perspectiva. Todos os sócios tinham esse entendimento, inclusive o próprio fundo. Mas ali, depois daquela conversa, eu falei assim, não, acho que dá para fazer agora. E convencido disso, eu liguei pro Igor e respondeu, você tá ficando maluco. Eu falei, não tô achando, eu não tô maluco não, cara. Em ano de pandemia. Pandemia, não, e foi exatamente isso que ele me falou. Nós estamos em pandemia, nós estamos retomando agora, você quer falar de IPO? Eu falei assim, exatamente por isso, cara. A gente está provando para todo mundo que nossa empresa, com todo esse cenário, é hiper resiliente, com capacidade de retomada. Se a gente mostrar esse bom ativo que a gente tem aqui, pelo que eu ouvi do pessoal da XP dizendo que haverá muito dinheiro para bons ativos, a hora é agora, meu amigo. A gente não vai ter uma nova janela como essa. Dá para fazer, cara. Dá para fazer. Aí foi bom. Se você tá achando que dá, tudo bem. Aí, tá bom, mas IPO não acontece em alinhamento de 100% dos sócios, né? Isso não acontece pela vontade de apenas 2 sócios. Aí eu falei, vamos marcar uma reunião com todos, inclusive com o fundo. Aí eu expus a ideia e, para minha surpresa, muito mais rápido do que eu imaginava, todo mundo falou, porra, vamos fazer. Beleza. Então começamos o processo. Agora foi um IPO que movimentou mais de 2,64 bilhões de reais, né? Foi algo bem grande. Uhum. O setor de beleza é um setor de muita expansão ainda, né? Uhum. Na empresa. Agora, vou aproveitar que você tocou nesse ponto para falar sobre um assunto que gerou polêmica na época do IPO, Uhum. que foi a questão de que vocês se transformaram em uma corporation, Uhum. né? Corporation sem controlador definido, e isso aconteceu porque vocês venderam uma parte das ações ali como ações secundárias, que é ações que Uhum. vocês detinham, os sócios se desfizeram, e isso na época você falou da comunicação com os colaboradores no mercado, com bancos, analistas, isso em um IPO pode passar sinalização para muitos de que os donos estão se desfazendo do negócio, os donos, de Uhum. repente, se o negócio é tão bom, por que os donos estão vendendo agora, Uhum. né? E aí eu queria que você contasse como é que você viu esse
essas críticas no mercado Uhum. e o porquê dessas vendas, secundárias ali já no IPO, né. Tá bom, vamos lá. Na verdade, a grande parte da secundária ficou destinada para o fundo, que naturalmente Sim, o grande, verdade. a grande fatia da secundária, inclusive diferente do que habitualmente acontece nesses movimentos, o fundo acabou não saindo 100%, tá? Até porque é um bom indicador. Ele hoje mantém uma posição relevante na companhia, inclusive ele tem um assento junto ao nosso conselho pela posição que ele mantém na empresa. E os demais sócios, os fundadores, e cada um fez isso em níveis diferentes, entendeu-se que era importante para a pessoa, na pessoa física, porque a gente, ao longo da nossa jornada, a gente sempre privilegiou a empresa em detrimento da pessoa física. Os sonhos pessoais sempre ficaram em segundo plano. O primeiro plano sempre foi reinveste na empresa, e se der alguma coisinha, a gente distribui para a gente, como propósito. E a gente entendeu nossa discussão e pelo momento de vida também de cada um, o Tito, como disse para você, ele já tem uma idade, já está vivendo em outro momento, o Igor também, então cada um posicionou o que achava: "Ó, eu gostaria de ter um pouco mais de liquidez para minha física, para agora fazer alguns sonhos que eu nunca fiz na vida". E pareceu razoável, o Paulo foi o que menos vendeu, eh, resolvemos então que fazia todo sentido isso, mas não no foco, não, vamos desfazer pensando que isso não é bom, mas pelo contrário, eu tô falando, o Paulo vendeu mesmo porque ainda tem muito crescimento pela frente, tem muito potencial de crescimento importante que a gente vê nessa empresa, então vamos tentar só dosar aqui para que, ok, o sonho da pessoa física é importante, mas a gente ainda tem muito por realizar para frente, então a gente tem ainda uma posição de forma conjunta do bloco fundador importante, ok, somos uma corporation, muito por causa da grande saída do fundo, e esse foi o motivo pelo qual a gente fez esse movimento. Perfeito. E agora, Paulo, o que que mudou na sua vida como CEO, como empreendedor, e na vida, claro, da empresa depois dessa abertura de capital, né? Como é que os negócios Então, mudaram? como eu disse para você, no dia seguinte fazendo exatamente o que a gente fazia no dia a dia, cuidando do negócio, na dinâmica diária adicionou-se algumas atribuições que eu até então desconhecia, né? Que é o contato com regularidade com os nossos investidores, explicando, os releases a cada trimestre para explicar o que a gente vem realizando, como vem realizando. Então, algumas dinâmicas novas que, inclusive, para mim é muito aprendizado, né? A gente tem aprendido e tem sido interessante essa jornada de relacionamento com os investidores, conversar, inclusive ouvir um pouco o que eles têm para dizer, algumas vezes com inputs até positivos para que a gente analise de forma diferente algumas questões que a gente está tocando na empresa. Mas, assim, o dia a dia, a essência do negócio, o dia a dia, não mudou-se absolutamente nada. O que vocês têm feito muito é a recompra de franquias, que é um movimento que vocês vinham fazendo. Grande parte do dinheiro foi utilizado para isso, Então, né? os recursos em primária, uma parte a gente usou para consolidação do negócio. Lembra lá que eu falei para vocês? A gente fez o primeiro movimento de aquisição de posição de controle, mas a gente tinha diversos sócios minoritários na estrutura da empresa, inclusive criando uma complexidade de gestão gigantesca. E com esse movimento, inclusive dentro do que a gente tinha já estabelecido com esses sócios minoritários, a gente fez a aquisição de todas as posições de sócios, de forma que agora a gente pode consolidar. Então, existe um processo importante de consolidação acontecendo na nossa operação. Inclusive, tem dado muito mais eficiência de gestão, né? Porque a gente foi consolidando atividades por áreas de forma muito mais tranquila, não tendo que fazer isso por cada veículo CNPJ, onde aquele sócio minoritário estava antes. A segunda parte da tese, que estava descrita inclusive no nosso prospecto de IPO, é que a gente via oportunidade de aquisição de alguns franqueados, naquela altura eram 78, que a gente via como oportunidade não só pelo valor de aquisição, mas também com perspectiva de expansão, porque a gente mapeou: olha, esse franqueado, além de a gente comprar num valor interessante para a companhia, a gente vai poder ampliar e expandir ali de forma orgânica a CapEx. E foi exatamente o que fizemos. Aliás, de novo, fizemos além. Eram 78, nós fizemos uma aquisição de 100 franquias. Então, capturamos muito valor, existe um trabalho, de novo, gigantesco de integração. Toda a curva de aprendizado que fizemos em 2018, mas com muito trabalho agora. Então, não só na estrutura de gestão, mas também de operação, a integração tem que acontecer de forma bem estruturada, e agora com muito mais estrutura, lógico que a gente consegue fazer mais rápido, mas tem um desafio gigantesco agora no segundo semestre de integração dessas 100 lojas. Praticamente a gente comprou a estrutura de uma outra companhia, né? Sim. Hoje, setembro de 2021, vocês estão com cerca de quantas franquias? Das 670 lojas, nós temos 115 franquias implantadas. A gente tem mais 30 e poucas
que foram vendidas, que ainda estão em processo de abertura. E vocês continuam essa expansão por meio de franquias, né? Acho que uma das perguntas que você deve ouvir bastante é se o caminho vocês vão seguir mais por ter lojas próprias ou por franquias. Como é que você vê esse Então, a mix? rede hoje está na proporção de 83% da rede como lojas próprias, 17% franquias. A expectativa, a gente, em perspectiva futura, é que se mantenha essa correlação 80-20, né, mais ou menos esse patamar. Porque a gente vê que em algumas cidades a eficiência de gestão eh, talvez faça mais sentido ainda manter na mão do franqueado. E onde a estrutura de gestão é mais próxima, que a gente tem condição de fazer como loja própria, a gente tem eficiência, a gente mantém com expansão como loja própria. E ainda tem muito para crescer esse mercado no Brasil? Conta pra gente um pouco do que vocês veem de Então, aí perspectiva. a Letícia começa a entrar no universo que você sabe como empresa pública e a CBM vem e me puxa a orelha, você começa pro Paulo Moraes e as meninas. Vamos falar de mercado como um É, todo, então, não da isso. Espaço E aí Laser. as meninas lá da empresa, o pessoal do RI do Complexo, Paulo, toma cuidado. Não, eu sei, eu tenho noção da minha responsabilidade. Você perguntou o que muda no dia a dia de um CEO de uma companhia aberta, é isso. De vez em quando a gente tem que ter uma autocensura elevada, porque infelizmente, eu não sei se todos sabem que estão nos ouvindo, é uma empresa listada, aquele que gere a empresa, não só eu, mas todos os gestores, eles não podem dar o que fomos guidance de perspectiva futura, que vai acontecer. A gente tem que ter muito cautela nesse tema. Mas dentro do que você me falou, a gente tem aí um estudo realizado por uma companhia chamada Bain Company, que é uma empresa de estudo importante no mundo, que indicou o potencial no Brasil de mais de 3.000 unidades como a nossa. Então, dentro desse universo, a gente vê que existe aí um potencial gigantesco ainda a ser realizado. E vocês têm também outro negócio que é Estúdio Face, é isso? Estúdio Estúdio Face, Face. exatamente. Que vocês começaram aí, que é no segmento mais de estética. Sim, a gente começou a entender a partir de 2018 que a Espaço Laser, além de ser o player mais importante na área de depilação a laser, e somos o maior no mundo hoje, tá? A gente passou a entender que pô, se a gente vai tão bem numa área como essa, por que não nos tornarmos uma referência no setor de estética, pensando isso de forma mais ampla? E aí, a partir de 2018, a gente começa a modelar o que era a Estúdio Face, entendendo melhor o que é esse mercado, com os desafios, inclusive, diferentes do que é Espaço Laser, né? E aí, nessa caminhada, e depois de 3 anos, agora a gente começa a ver, efetivamente, com a modelagem que a gente fez, lembra? De forma até mais rápida do que a gente fez com o Espaço Laser. O Espaço Laser a gente gastou mais ou menos 10 anos. Estúdio Face gastamos mais ou menos 3 anos modelando. A gente entendeu que agora a gente está em condições de pensar em expansão, e aí eu posso falar porque já falei disso no release. A Espaço Laser tem agora a expansão aberta para uma rede de franquias, a gente está muito confiante nesse crescimento também. E a Espaço Laser também vocês começaram a abrir loja fora do Brasil, abrir espaços fora do Brasil aí. Sim, em 2018, um dos passos também importantes que aconteceu, eu não contei, a gente faz o primeiro desafio de montar o nosso negócio, desafiar o nosso negócio fora das nossas fronteiras. Começamos pela Argentina. O desafio era, nosso negócio funciona tão bem aqui no Brasil, será que funcionará do mesmo jeito num país diferente do nosso? E, para nossa surpresa, surpreendentemente bem. Indo bem, o país, infelizmente, não vai tão bem, por razões que a gente, melhor não comentar, o país está ruim, mas a Espaço Laser, e a gente tem um sócio minoritário que nos ajuda na operação lá, ele costuma dizer, a Argentina vai muito mal, mas a Espaço Laser, magnificamente bem. Depois, um desafio importante é a Colômbia, em dezembro de 2020, a gente abriu a primeira unidade lá, já estamos na terceira, inclusive eu fui pessoalmente para inaugurar a segunda e a terceira unidade na Colômbia, vai muito bem a operação. E o Chile foi uma aquisição estratégica, né? Na verdade, há 2 anos atrás, a gente começou a conversar com a Cela, que hoje agora se chama Cela by Espaço Laser, o Carlos, fundador, que inclusive fundou em um período muito semelhante ao nosso. Nós fundamos uma companhia nossa em 2004, o Carlos fundou a Cela em 2005. E com entendimentos do negócio muito semelhante, a cultura da companhia muito semelhante, aquilo nos chamava a nossa atenção. Eu falei, pô, faz todo sentido se a gente for ao Chile, a gente pensar numa parceria com o Carlos, porque a gente vai ganhar velocidade e tempo se a gente fizer esse movimento. E logo depois do IPO, num processo que a gente vinha construindo ao longo do tempo, a coisa evoluiu bem e agora a gente tem lá uma posição de controle. O Carlos permanece na companhia como sócio minoritário e CEO da companhia, e a gente tem aí alguma caminhada importante agora também no Chile. Agora, Paulo, falando do empreendedor, da pessoa Paulo ali, pessoa física por trás dos negócios, né? Primeiro, como é que foi a sensação do IPO para você? Foi que costuma ser um momento muito marcante na vida de qualquer empreendedor, é Na claro. verdade, esse talvez toda pessoa que um dia pensou em empreender e fazer um negócio, talvez o grande sonho. Como é que você pensa o seu negócio? Qual é o grande sonho do seu negócio?
grande parte do empreendedor passa com certeza pelo sonho de um dia ser uma empresa pública listada, é garantido inclusive a perpetuidade do negócio, tem um monte de aspectos positivos, com facilidade de acesso de capitais, uma empresa que em outro patamar. Então, é um sonho e uma etapa concluída, né? Lógico que o dia é cheio de emoção. Eu sou um cara que choro fácil, então precisa tomar cuidado. Muito bom. Chorou no IPO? Você tem dúvida disso? Não teve como. Paulo sobe para falar. Tá bom, eu vou falar. Eu não vou chorar, não vou chorar. Não vai. Começa a falar. Aí olho para a esposa, eu lembrei de tudo que passou pela nossa vida. Falei, porra. Sim, imagina. Agora, lembrando justamente de tudo que você passou, aqui não precisa segurar a emoção também. É. Mas o que você considera, teve características suas que você teve que mudar, ou habilidades que você teve que adquirir, que você considera que foram fundamentais para desenvolver o negócio? O que você precisou se adaptar aí? Você sabe que aquele negócio que eu falei para você, conhecer pessoas, isso é essencial para um negócio crescer. Como eu disse para você, grandes organizações, grandes empresas dependem de pessoas, e pessoas motivadas, conectadas com o que você pensa, o seu propósito. Entender cada ser humano, e ninguém é igual a ninguém. Eu costumo falar para as meninas, não falem com as pessoas como robôs. Não é simplesmente apertar um botão e a execução acontecerá. Fale com a pessoa como pessoa, entendendo as dificuldades e as grandezas, as fortalezas de cada pessoa. É isso que, na verdade, ao longo da minha jornada eu venho aprendendo, né? É uma construção diária, entender o desafio de fazer motivar pessoas. E tem algo que você aprendeu com seu pai na trajetória, né, das origens empreendedoras ali Você que tá querendo você fazer chorar. carrega pra vida? Esse é o desafio, tá certo, Letícia. Tá querendo fazer o Paulo chorar. Isso não é tão difícil, tá? Na verdade, assim, o aprendizado do meu pai, primeiro, a resiliência, né? Esse era um cara que era teimoso, acho que muito mais até do que eu, porque eu vi algumas coisas na trajetória de vida com meu pai. Se a gente vai entrar nos detalhes dessa história, antes até do momento da quebra, da dificuldade, da reconstrução, porque eu passei a viver muito com ele, né? Trabalhava o dia inteiro com ele. E o cara teimoso, que quando dava alguma coisa errada, ele não largava enquanto não tivesse resolvido. Então, era esses aprendizados de ser persistente, determinado no que tem que ser buscado, muito dele, né? Vem aí e continua levando pra vida. Sem dúvida. Paulo, obrigada pela sua participação, foi um prazer Eu que recebê-lo. agradeço. Obrigado a todos os nossos web espectadores, telespectadores, Ubers, Ouvintes, telespectadores, tudo. ouvintes. De É uma qualquer alegria lugar. estar aqui com você nessa conversa, tá bom? Obrigada, prazer.